Amém. Boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui esta noite com os irmãos. É sempre bom estar aqui. Sabe o sujeito aquele que casa, aí ele fala para a esposa dele assim, eu vou lá em casa. E quando ele diz isso, ele tá indo para a casa da mãe, né? Casa do pai. Vou lá em casa. Então, às vezes, eu considero aqui a minha casa. Quando eu venho aqui, eu penso comigo, eu estou indo na minha casa. Então, quando eu venho aqui, me vem muitas recordações, boas. Aqui tem muitos irmãos que nós passamos bons momentos de lutas, bons momentos de luta. Então, não dá para falar o nome, senão você comete injustiça, né? Mas é cada rosto, cada face que você vê, você lembra de alguma coisa. Eu vejo o irmão Carlos, eu lembro da Pampinha Vermelha. Eu vejo o irmão Júcio, eu lembro de um Fusquinha. Meus meninos falaram, isso aqui é muito pequeno, pai, nós não vamos caber aqui dentro. Cabe, meu filho, é melhor entrar aí do que a pé, meu. Isso é igual coração de mãe. Então, cada pessoa você vai lembrando de uma história, meu José Rivaldo, e assim por diante. É uma família mesmo, né? Então, eu fico muito agradecido a Deus. E a minha família mesmo, né? Minhas irmãs, meu pai. Eu vou pedir para eles ficarem em pé, pode? Meus irmãos, minhas irmãs, que estiver aí. Meu pai. Clodoaldo, meu cunhado. Estão ali, todo mundo. Deus os abençoe, continue os abençoando. Podeis assentar. Também está a minha esposa. Cadê minha esposa? Elisângela. Levanta, irmã. Levanta. Levanta, Carolina. Sobe no banco. Deixa os irmãos te ver. Deus os abençoe. E aí ficou os dois meninos. Tem o irmão Antônio? Ele não levantou? Cadê ele? Fique em pé, irmão Antônio, faz favor. Bom, Pedro, Yuri, cadê meus meninos? Ali está eles. Deus os abençoe, Deus continue os abençoando. É grande a família. E aí ficou meus meninos que ficou em casa, né? Diz que ficaram cuidando da casa. Deus guarde a casa e eles que estão cuidando da casa. Deus guarde ele e a casa. Mas é muito bom. Eu agradeço a confiança do pastor Edir, né, os irmãos. Irmão Abdala. Irmão Zacarias, irmão Paulo, irmão Manuel. O irmão Abdala, um dia eu fui ajudar ele na oficina dele, eu desempregado, numa situação difícil. Eu fui fazer uma diária com ele. Ele falou, desmancha aquele motor de uma caminhonete, era 8 cilindros, depois do almoço. E eu entrei lá embaixo, depois do almoço, e me deu um sono. Aí, o Abdala passava para lá, passava para cá. Eu falei, mas esse motor... Acho que ele já desmontou e montou do tempo que ele... Aí ele falou lá, ô irmão. Ele falou, acho que o motor já está funcionando. Era eu roncando, né? Aí chegou o final da tarde, ele falou assim para mim assim, R$100 tá bom, irmão? Aí falei, não tá, irmão. Eu preciso pagar uma luz e uma água, dá 110, irmão. Então,
Tem muita história. Das minhas irmãs eu não posso lembrar, né? Falar das irmãs é das artes, é das brigas. Aí minha mãe chegava à tarde em casa, passava o relatório. E aí, como diz o pastor Joaquim, né, eu sempre apanhava sem ter motivo, né? Irmão José Dias um dia foi me visitar em casa com violão, passando uma situação difícil. Então é assim, você vai lembrando de tudo isso. Se você for lembrar e agradecer a Deus pela vida de cada um, vai muito tempo. Falta tempo. É só na eternidade, né? Lá nós vamos ter tempo para lembrar de todas essas coisas, né? Se Deus quiser. Então nós vamos... Não estou esquecendo nada, né? Porque eu esqueço. Na verdade, você brinca para dizer que você não está nervoso, né? Vamos ficar em pé, logo após a escritura, Hebreus capítulo 13, verso 14. O irmão Pascoal vai cantar um hino. O irmão Pascoal, me lembro um dia que ele cantou um hino em Corumbá. E aí depois que ele cantou, eu falei assim, esse é meu pai. Mas canta muito esse irmão. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Que o Senhor acrescente as bênçãos sobre a palavra. Podeis assentar. Nós vamos ouvir o irmão Pascoal, vai cantar o hino Dia a Dia. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro, em lutas ou labor. Que razão terei eu pra temor? Dia a dia, em todos os momentos, força encontro, em lutas ou labor. Pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom, é sábio e compassivo. Cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor é logo um lenitivo. Luta é paz, eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselho dele posso obter. Segurança, auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho, Deus protege e guia, qual zeloso
Pai, os filhos teus, dar-te-ei poder a cada dia e a certeza que lhe ofereceu. Quero, Deus, em cada sofrimento confiar em teus cuidados, amor, e com fé eu permaneço atento às promessas tuas, meu Senhor, e que eu possa em lutas, dores, trevas aceitar, ó Deus, de tuas mãos, um a um, os dias que me entregam nesta minha peregrinação. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos teus, dar-te-ei poder a cada dia e a certeza que lhe ofereceu. Aleluia. Graças. Amém. Graças a Deus. Eu ouvi o pastor dizendo sobre a escola dominical de manhã. Eu participei. Graças a Deus, fui muito ajudado. Ainda peguei o final da escola das crianças. O irmão Samuel. Deus continue abençoando esse jovem. Eu admiro os jovens, porque essa era uma era muito difícil. Então, quando você vê um jovem na igreja, você dê valor, ore por eles. Eles não têm a estrutura que nós temos ainda. Então, quando eu vejo um jovem ainda falando a palavra de Deus, isso alegra o meu coração. Então, que Deus continue abençoando os jovens. Amém. Outro dia eu estava lendo uma estatística. No Japão, 30 mil pessoas se suicidam no Japão por ano. Um país de mais ou menos 120 milhões de habitantes. Um país próspero, em termos de tecnologia, um dos mais avançados do mundo. Um país tranquilo, tirando as catástrofes que às vezes tem, terremoto. Eu fiquei pensando, o que leva as pessoas a fazerem isto? Dar um fim na própria vida. Falta Jesus. No mundo, cerca de 800 mil pessoas por ano se suicidam. 800 mil. No Brasil, 200 milhões de habitantes, cerca de 10 mil pessoas. A cada 40 minutos uma pessoa tira a sua própria vida. É o tempo em que nós estamos vivendo. É um tempo de muita pressão. E nós somos um povo privilegiado. Deus tem nos dado uma estrutura para vencermos esta era maligna.
Na era de Laodiceia, o profeta, ele diz assim, página 311. Quão estranho nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto, e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem nosso trabalho, e tantas coisas para nos dar prazer. De repente, encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando sedativos à noite, estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada em manicômios e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, esta era jactancia de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Agora, você vai jogando isso ao contrário, você vê que essa não é a sua condição. Porque enquanto há muitos inseguros, nós estamos seguros. Esta era jactancia de melhores, jactancia-se de melhores valores morais. E é a mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Este é o ambiente que nós estamos vivendo. Esse é o ambiente que as nossas crianças estão vivendo. Este é o ambiente que os nossos jovens estão vivendo. Este é o ambiente que nossas famílias estão vivendo. Ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos. Agora, nós estamos travando uma batalha também. Mas de acordo com a palavra, de acordo com a mensagem, nós estamos travando uma batalha já ganha. Ganha. Nesta era, nesse ambiente que nós estamos falando, há um povo que sabe que é vencedor. Nós fomos chamados para vencer. Isso não é retórica. Isso não é simplesmente palavras jogadas ao vento. Mas nós fomos chamados para vencer. Para vencer. Travando a ciência, está travando uma batalha já perdida. E por que não dizer então que as denominações estão travando uma batalha perdida? A política está travando uma batalha perdida. Mas a noiva está travando uma batalha vitoriosa. Glória a Deus! Aleluia!
nós temos motivo para dar glória a Deus. As nações, quando viam Israel se aproximando, eles tremiam, porque eles sabiam que ali vinha um povo o qual Deus guardava eles. Ali estava um povo marchando que não conhecia derrota, desde que se mantivessem na palavra de Deus. E o irmão Brana diz que Deus chamou os judeus e lhe deu uma terra. E Deus chamou essa noiva e também lhe deu algo. Ele lhe deu a sua palavra. E é com esta palavra que nós vencemos. William Branham, profeta de Deus, quando estava lá em cima na montanha, então lhe caiu em sua mão uma espada, e ela brilhava, seu cabo era como diamante, e uma voz lhe veio e disse: essa é a espada do Senhor. Ela estava na mão do profeta, hoje ela está em suas mãos, ela está em vossas mãos. Aleluia! Nós estamos travando uma batalha vencida, porque o grande general está na frente, e ele não conhece derrota. Qual é o seu problema? Qual batalha você está travando agora? É a enfermidade? Chame Jesus, como diz aquele hino. Porque a mente, a alma e o espírito humano não pode compreender ou manter-se a par de todas as mudanças vindo sobre a terra. Veja bem, irmãos, olha só, o irmão Branham diz assim: e a alma e o espírito humano não pode compreender ou manter-se a par de todas as mudanças. Por isso a humanidade se encontra perdida. Sobre pressão. Mas Deus tem cuidado do nosso corpo, alma e espírito. Em uma só geração temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. E estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento. E sem uma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo. E ao mundo está tão tenebroso que esta era poderia ser chamada a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz, e não há paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. No Salmo 42, se não me falha a memória, isso, 42 verso 11, o salmista ele diz assim, certamente que ele estava passando por uma hora difícil. Ele diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Perguntava o salmista. E ele continua dizendo: espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E agora eu quero ler o salmo que o irmão Abdala leu hoje de manhã, o 40. É isso que Deus faz conosco. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. É isso que Ele fez. E que mais?
Ele firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. A nossa confiança está em Deus, em sua palavra. Na mensagem História de Minha Vida, o irmão Brana, no parágrafo 23, ele diz assim, que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Agora eu sei que vocês gostam muito de Los Angeles, diz o irmão Brana. Vocês têm o direito de gostar. É uma grande e bela cidade, com sua neblina e outras coisas. Ainda é uma cidade bela, clima bom. Nós poderíamos dizer o mesmo dessa cidade. Mas essa cidade não pode continuar. Tem que ter um fim, diz o profeta. Eu estive em Roma, diz o irmão Brana, onde os grandes imperadores e as cidades que eles construíram e pensaram que eram imortais. E cavam-se 20 pés, 6 metros, para até mesmo encontrar ruínas delas. Elas passaram. Eu estive aonde os faraós tiveram seus grandes reinos. E você teria que cavar no chão para esconder, para encontrar onde os faraós reinavam. Está tudo aqui para baixo. Passou tudo. Irmão Brana, ele continua. Todos nós gostamos de pensar em nossa cidade, nossa região. Mas lembre-se, não pode permanecer. Não pode. O irmão Brana diz assim, quando eu era menino, eu costumava ir a um grande pé de acer, uma árvore. E mais para baixo ele diz assim, eu gostava demais de ir a esta grande árvore. Era uma gigantesca árvore, era uma árvore linda. E sentar debaixo dela, e olhar para cima, e eu via seus grandes e fortes galhos balançar no vento, imenso tronco. E eu dizia, sabe, creio que esta árvore estará aqui centenas e centenas de anos. Ela era muito grande, gigantesca, seus tronco largo. O irmão Brana deitava debaixo dela e ficava olhando para aquela árvore, admirando o seu tamanho. E ele pensava, esta árvore estará aqui centenas e centenas de anos. E então ele diz, não faz muito tempo, eu vi a velha árvore, e é apenas um toco. As coisas passam, tudo é passageiro, as lutas são passageiras, as provas são passageiras. Passa, se você está num momento muito alegre, você tem que saber que aquilo vai passar. Se você está num momento muito triste também, saiba de uma coisa, aquilo vai passar. Um dos momentos mais tristes que eu passei aqui foi quando minha mãe partiu para o Senhor. Isso já vai fazer quase 10 anos. Isso quer dizer que eu já estou 10 anos mais próximo para reencontrá-la novamente. Naqueles dias parecia uma dor que nunca ia passar, mas passa. Passa. Você sabe por quê? Porque Jesus nos consola. Ele é o consolador. Jesus conforta o nosso coração. Jesus, ele nos dá força. Você viu porque essa era, com todas essas características, ela não nos engoliu, como disse o salmista. Ora, se não fosse o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivo.
Salmo 124. É por isso. É porque esse Jesus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele nunca prometeu que aqui seria um mar de rosa, como disse o nosso profeta. Em São João capítulo 16, verso 33, ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Olha o vencedor de novo. Eu venci, e vós também vencereis. Então ele vem, Jesus, irmão, ele é Deus, Ele é real. Oh, glória a Deus! Deus é real! Nós saímos daqui, nós vamos para os nossos lares, nós entramos no nosso quarto e nós falamos com Ele, e nós sabemos que Ele tem ouvido e ouve as nossas orações. Nós sabemos que Ele tem olhos e vê o que é que nós estamos passando. Jesus é real, nós podemos tocá-lo, nós podemos apalpá-lo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É isto que nos consola. É isto que ajuda esses jovens. É por isso que você vê os jovens aqui, porque Jesus cuida deles. É por isso que você vê as criancinhas aqui, porque o diabo não tem poupado nem as crianças. Ele não tem poupado os jovens, não tem poupado os adolescentes, não tem poupado o pai de família, a mãe de família. Ele tem destruído os lares. Ele tem cumprido o seu ministério. Tem dilacerado lares e mais lares. Olha para o seu vizinho do lado direito, olha para o esquerdo, olhe na frente. Você verá isso que eu estou lhe falando. Mas a nossa casa não. Como disse Josué, aqui não. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E Deus tem guardado os nossos lares. Deus tem guardado nossos filhos. Deus tem guardado nossa família. Nós podemos dizer que nós não temos simplesmente uma casa, mas nós temos um lar. Nós temos os nossos filhos em torno de nós. Pois bem, porque não temos aqui cidade permanente. Não, nada aqui na terra que você pode ver continuará. Nada. Tem que ter um fim. Tudo que é mortal tem que se entregar à imortalidade. Então não importa quão bem construamos nossas autoestradas e quão boa seja nossa arquitetura, tudo tem que terminar. Porque não há nada aqui que possa continuar. Apenas o invisível é o que continua. E você me pergunta, se tudo isso aqui passará, tudo que nós vemos passará, então para onde é que nós iremos? Você sabe, irmãos, este livro é o único livro que diz de onde é que nós viemos, aonde nós estamos firmados e para onde é que nós estamos indo. História de minha vida, parágrafo 214. Nós conhecemos muito bem essa história. O profeta, quando chegou, ele foi no quarto de sua esposa, quando ela já estava partindo. E ele encontrou aquele amigo dele, o médico, Sandair. E ele disse, não entre lá, Billy. Ela está morrendo. E ele disse, não entre, Billy. E o irmão Brando disse, eu tenho que entrar, senhor.
E ele disse: não entre, por favor, não faça isso. E eu disse: deixe-me entrar. E ele disse: eu vou com você. E eu disse: não, você fique aqui fora. Eu quero ficar com ela os últimos minutos. E ele disse: ela está inconsciente. Então o irmão Brana disse: e quando eu entrei no quarto, e a enfermeira estava sentada ali, ela estava chorando. Agora nós vamos para o invisível. Nós falamos de tudo aquilo que um dia vai acabar. Mas agora nós vamos ter uma pequena noção daquilo que nunca vai se acabar. E que é para onde nós estamos indo. E é isso que nos encoraja a nós continuarmos a lutar. É isso que nos encoraja. Olhando para o invisível. E ela estava ali sentada chorando porque ela e Hope eram companheiras de escola. E assim eu olhei e ela começou a chorar. Levantou sua mão e começou a sair. E eu olhei, a sacudi e ali estava ela. Tinha cerca de... Ele disse que sua esposa tinha cerca de 55 quilos, mas ela estava pesando mais ou menos uns 27. E se eu viver até completar 100 anos de idade, eu nunca me esquecerei do que aconteceu. Ela se virou, e aqueles olhos bem grandes e bonitos olharam para mim. Ela sorriu. Ela disse: por que você me chamou de volta, Billy? E eu disse: meu bem, acabo de receber a transmissão. Eu tinha que trabalhar, diz o irmão Brana. Estávamos muito endividados com a conta do médico de centenas de dólares. Nós temos que trabalhar, estamos nessa dimensão. Estamos sujeitos a essas coisas. E o profeta passou por tudo isso. E nada pode pagá-la. E eu tinha que trabalhar, e eu vinha duas ou três vezes por dia, e toda noite. E então, estando ela naquela condição. Mas eu disse: o que você quer dizer com o chamar de volta? O que você quer dizer com o chamar de volta? E ela disse: Bill, você tem pregado sobre isso, Bill. Você tem falado sobre isso. Isso é para nós. Nós temos pregado isso. E quando o pregador está pregando, às vezes ele está pregando para ele mesmo. Ele precisa daquilo. E às vezes você está pregando aquilo para lhe consolar, mas às vezes mesmo nós não temos ideia de como realmente é lá. Porque o pregador, ele é da mesma estrutura desses que estão se assentados aí. Nesta mesma mensagem, o irmão Brana fala sobre aquele poeta William Cowper. Depois que ele fez aquele hino, há uma fonte cheia de sangue, ele foi para suicidar. E eu li a história daquele homem. Ele tentou várias vezes suicidar, e Deus que não permitiu. Um dia ele colocou a corda no pescoço, o pessoal chegou na hora, cortou e conseguiu se salvar. Ele se jogou em cima de uma faca, a faca quebrou e não perfurou ele. Deus guardava aquele poeta, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E para os jovens que gostam de estudar, vocês conhecem aquele hino Amazing Grace? John Newton, que compôs aquele hino, aquele que era mercador de escravo, ele foi pastor de William Cowper. Quando ele chegou naquela região, ele viu que aquele homem tinha uma tendência a ser depressivo. Ele disse: eu vou pegar ele, ele vai trabalhar comigo. E colocava ele para cantar hinos, para escrever hinos, e eles escreveram um hinário. E eles fizeram uma obra. E isso já tem mais de 300 anos, e nós estamos desfrutando disso, porque um dia Deus guardou aquele homem, porque sua vida era preciosa para Deus.
A sua vida é preciosa para Deus. A vida de Elias era preciosa para Deus. Por isso ele subiu lá no cume do monte e desejou a morte. E às vezes isso acontece conosco. Pregadores passam por isso. Eu já estive deitado em quarto escuro, sozinho, conversando com Deus, pedindo uma direção de Deus. O que é que tu queres que eu faça, Senhor? E muitas das vezes Deus não nos responde. Mas de uma coisa você pode ter certeza, irmãos, de que quando você está numa condição dessa, Ele está do seu lado. Você deseja a morte. Você sabe por que as pessoas se suicidam? Os especialistas dizem que elas sentem uma dor tão profunda, tão terrível, que a única forma delas se livrarem dessa dor é se matando. E nós não estamos livres de passar por esses sentimentos, diz o irmão Branham. Na mensagem Eu Sei, ele disse isso. Mas com uma diferença, que Jesus nos ajuda. Ele nos dá força para nós passarmos. E Deus subiu lá e conversou com Elias em outras palavras. Não, Elias, ainda não é hora de você subir para cá, não. A hora que chegar a sua hora, a carruagem vai descer, você vai subir, a carruagem de fogo vai descer e você vai subir. Mas por enquanto ainda você tem serviço, você tem trabalho. E aí você sai do quarto escuro. Elias saiu do monte. Porque Deus ainda tem algo para fazer através de nossas vidas. Então ele disse assim: se eu tiver completar 100 anos de idade, eu nunca me esquecerei o que aconteceu. Tá. E eu disse: o que você quer dizer com chamar de volta? Ela disse: ó, Billy, você tem pregado sobre isso, você tem falado sobre isso, mas você não faz ideia do que é isso. E eu disse: do que você está falando? Muitos dos que partiram já estão lá. O que você está falando? E ela disse: o céu. Ela disse: olha, ela disse, eu estava sendo escoltada ao lar por algumas pessoas, homens, mulheres, ou algo que estavam vestidos de branco. E ela disse, e eu estava sossegada, em paz. Disse, grandes pássaros bonitos, voando de árvore em árvore. E ela disse, não pense que eu estou fora de mim. E ela disse, Billy, eu vou te dizer o nosso erro. Ela disse, sente, e eu me sentei, eu não me sentei, ajoelhei-me, tomei a mão dela. E ela disse, você sabe onde está o nosso erro. Mais para frente ela disse, no 221, eu quero dizer algo a você. Eu estou morrendo, mas disse, eu não temo morrer. Então a morte para nós, ela não é o fim, mas ela é o começo de tudo aquilo que nós cremos. O irmão Branham, na mensagem Atos do Espírito Santo 176, essa para os pregadores, foi a graça bem antes do mundo ser formado. Deus falando aos seus seres angelicais, disse, agora você coloca o seu nome. Eu terei alguém chamado William Branham pregando o Evangelho. Deus olhou nesses últimos dias, Ele viu cada um que estaria pregando esta mensagem. E as pessoas, quando elas vêm aqui, e elas se assentam nesses bancos, elas vêm com uma expectativa. Elas querem ser ajudadas por Deus.
E Deus tem os seus vasos para ajudar essas pessoas. Às vezes você chega aqui se arrastando, só você sabe como é que você chega aqui, e o pregador toma a palavra e prega, aquilo te conforta, aquilo te consola, aquilo te anima, e você sai daqui encorajado, disposto a continuar lutando. Na mensagem, por que não somos uma denominação? E eu já estou encerrando. No parágrafo 286, o irmão Brana diz assim: o que sucederia se não houvesse nenhum Salvador? Ele pergunta: o que sucederia se não houvesse nenhum Salvador? O que sucederia se não tivéssemos esta palavra? O que seria de nós se não fosse esta mensagem? O que sucederia se ele não tivesse chamado você? O que sucederia se ele não tivesse conhecido você antes? Você vê o privilégio que você tem? E você sabe que um risco muito grande, irmãos, muito grande que nós cometemos, um erro, é de às vezes nos acostumarmos com isso aqui. Nós nos acostumarmos com essa mensagem que é tudo para nós. O que sucederia se ele não tivesse conhecido você e você estivesse aqui fora, no resto do mundo esta noite? Aonde você estaria esta noite, se a graça de Deus não houvesse alcançado você? Agora você lembra o dia em que esta mensagem cruzou o seu caminho, e que você creu nela, e que você teve os seus altos e baixos, suas lutas, suas provas, suas dificuldades e tudo mais, mas você está aqui nesta noite como um troféu da graça de Deus. Aonde nós estaríamos esta noite, irmãos? O que sucederia de nós se esta palavra não tivesse cruzado o nosso caminho? O que seria de Pascoal Júnior? Aonde Pascoal Júnior estaria uma hora dessa? Mas Deus chamou a cada um de nós para levar esta palavra de consolo para este povo, que é o povo de Deus. E Charles Spurgeon disse uma frase assim para os pregadores, ele disse: não queira ser um rei em qualquer país, não se rebaixe a esse ponto, quando Deus lhe chamou para ser um pregador. O pregador leva palavras de vida eterna. As pessoas ouvem esta palavra, elas se agarram nisto, e isso lhe dá vida eterna. O irmão Brana disse assim: eu coloco a minha Bíblia em uma cadeira, e eu começo a andar em volta dessa cadeira, e olhar para esta Bíblia, e eu começo a chorar, porque eu sei que este livro tem vida eterna. Você sabe que esta mensagem foi enviada para vocês, irmãos, para nós, irmãos. Aonde você estaria esta noite? O que seria de nós se esta mensagem não tivesse nos alcançado? William Brana pegou um revólver para atirar em sua cabeça. Não, William Brana, eu ainda não terminei de te usar. Deus guardou seu servo. E Deus tem guardado a cada um de nós. Por isso que eu estava lembrando de cada um dos irmãos. Porque é gratificante, irmãos. Entra ano e sai ano. Entra ano e sai ano. E você vê esses bons e velhos combatendo com esta mensagem. Trilhando este caminho provido por Deus. Às vezes eu venho aqui para trazer uma mensagem de ânimo. E eu é que saio animado daqui. É muito bom ver a face de cada um e
é que vocês continuam trilhando neste caminho, batalhando essa batalha já vencida? Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Que isto seja um marco em nossa vida. Nós não podemos vir para o culto pensando que estamos vindo para mais um culto. Temos que vir aqui crendo que Deus nos abençoará, que curas, que sinais e maravilhas acontecerão. Jesus está aqui, irmãos, e Ele está com os seus braços estendidos. Ele quer lhe ajudar, irmão. Ele quer lhe ajudar, irmã. Ele quer lhe ajudar, jovem. Oh, jovens, se agarre nesta mensagem, jovens. Se você tem orado, ore mais. Se você tem lido, leia mais, jovens. E Deus lhe abençoará e lhe recompensará. Vocês são a prova de que Jesus Cristo vive. E que Deus pode tirar jovens desta geração decadente, que estão entregues aos vícios, às drogas, à perversão. Jesus Cristo está aqui com seus braços estendidos para ajudar e abençoar esses jovens que têm buscado sua presença. Pai de família, Jesus está aqui para ajudar você a conduzir o seu lar, porque sozinho nós não damos conta. Sozinho nós colocamos tudo a perder. Mas pai de família, Jesus está pronto para lhe ajudar. Ele tem sustentado você, Ele tem sustentado o seu lar. Mãe de família, Jesus está lhe ajudando como sempre lhe ajudou. Jesus Cristo é real, irmã. Ele está aqui para aliviar o seu cansaço, tirar essa pressão de sobre você e trazer o bálsamo de Gileade. Oh, irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, irmãos. Se tem um povo que crê em Hebreus 13:8, é o povo que crê nesta mensagem. Oh Deus, recompensa, Senhor, a fé e o esforço de cada um destes irmãos que tem batalhado pela fé que uma vez foi dada aos santos. Recompensa esses pregadores, ó Pai, que tem batalhado, que tem se colocado na brecha e que tem levado esta mensagem. Quando um pregador abraça essa mensagem, ele abre mão de tudo que este mundo pode lhe oferecer. É uma vida consagrada a Jesus Cristo, é uma vida de renúncia, mas há uma recompensa para vós que pregam esta mensagem. Essas almas ganhas, elas brilharão por toda a eternidade. Quando não houver mais essas nações, Roma, Egito, Estados Unidos, França, Inglaterra, ainda haverá estas preciosas almas brilhando na eternidade. Porque um dia você foi lá, pregador, e pregou para ela. Ela creu, ela foi batizada em nome de Jesus Cristo. Ela entrou na fila, ela comeu do pão asmo, tomou do vinho puro. Ela lavou os pés dos santos. Ela creu no profeta que Deus enviou. Oh, irmãos, é hora de nós sacudirmos a poeira, irmãos. Nós já estamos muito próximos. Há um esfriamento tomando conta da terra nesta hora. As pessoas estão esfriando. Oh, Pai, mas o fogo tem que arder continuamente no altar. E o altar é os vossos corações. Coloque mais lenha, irmãos. Leia a palavra, leia a mensagem. Busque a Deus em oração. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos ler esta mensagem e derramar lágrimas nestas mensagens novamente. Oh Deus, nunca deixe que nos acostumamos com isso, Pai. Mas que toda vez que nos aproximarmos de um culto, possamos nos aproximar com temor e tremor,
crendo que de uma forma sobrenatural o Senhor operará no meio do teu povo. Foi um homem ungido, William Branham, agora é um povo ungido. Há um anjo que acompanha esta mensagem. Nós cremos no sobrenatural, irmãos. Eu creio que chegará uma hora que nós veremos estas coisas, irmãos. Este povo verá sinais e maravilhas, disse o profeta, o qual nunca houve desde que este mundo foi fundado. Nós somos a sequência da igreja primitiva. Nós somos a sequência daquele ministério. Naqueles dias foi um Pedro, Paulo, Tiago, um João. Hoje é você, irmão. Hoje é você, irmã. Esta bandeira está em tuas mãos. A palavra original está em tuas mãos. Ela está em vossos corações. Que Deus possa continuar nos sustentando e nos ajudando e nos encorajando até aquela manhã da ressurreição, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Eu creio nisto, irmãos. Abraão foi transformado para receber o filho. Nós seremos transformados para receber Jesus Cristo. Isso é promessa de Deus. É a infalível promessa do Deus vivo. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Fiquemos de pé. Feche os seus olhos. Agradece a Deus. Agradece a Deus por onde você está, por este lugar que Ele escolheu para nós, essa nova cidade. Aleluias! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer parte desta palavra, por fazer parte, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos de coração por o Senhor ter nos dado, ó Pai, esta vitória. Estamos em uma batalha, mas ela já foi vencida pelo Senhor. Você já foi curado, irmã. Você já foi curado, irmão. Você já foi libertado. Na vista de Deus, nós já fomos libertados. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Continue abençoando o irmão Júnior Pascoal, ó Pai, seu ministério, auxiliando o pastor Nilson na sua região. Nós agradecemos por essa bênção que foi derramada nesta noite, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares, recompensados e ajudados, curados, libertados, ó Pai, e agradecidos por esta vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.